John Textor destravou a negociação do Botafogo por Santi Rodrigues em apenas 5 minutos, em reunião a portas fechadas em Nova York. O Botafogo, após a final da Recopa, que se Deus quiser, nós vamos subir essa montanha e vamos trazer o título para General Severiano, vai dar folga ao elenco inteiro. Depois disso, vai ficar praticamente 30 dias sem jogar e vai também, nesse período, fazer 4 amistosos. Vamos entender tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do Manel. E lembra que ontem eu te trouxe um vídeo falando sobre o livro A Bola Não Entra Por Acaso e sobre a reinterpretação da lógica da indústria do futebol feita pelo John Textor e também pelo Grupo City? Pois é, vamos discutir a contratação dos treinadores do Botafogo, inclusive neste momento, à luz dessa reinterpretação da lógica. O que John Textor está fazendo de tão diferente que está mexendo com o mercado do futebol brasileiro? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para você 3 conteúdos para você não perder absolutamente mais nada sobre o Botafogo de futebol e regatas. Portanto, já somos mais de 155 mil apaixonados. Segue aqui o canal do Manel e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses os conteúdos não só do canal do Manel, mas do Botafogo de um modo em geral. Bom, quem falou ontem sobre a contratação do Santi Rodrigues foi um intermediário que participou das negociações. E foi muito legal, porque o John Textor retornou de uma viagem à Arábia Saudita. Ele tinha expectativa assim, de fechar ali o Rollheiser, mas acabou se reunindo com representantes do New York City no meio desse caminho. E em menos de 5 minutos, ele destravou essa negociação. É o que falou Lucas Heng, ou Lucas Hang, empresário que conduziu a negociação. Foi uma negociação muito difícil, abre aspas para ele, muito complexa em virtude do alto valor envolvido e principalmente da qualidade do atleta em questão. Ele diz, agradecer ao Alessandro Brito e ao John Textor pela maneira profissional como trataram o negócio desde o momento em que levei o nome até Botafogo. Então veja bem, foi esse Lucas Hang que levou o nome do Santi Rodrigues ao Botafogo. Segundo ele, foram 21 dias de negociações diárias, ou seja, todo dia tinha ali alguma negociação em curso sobre o Santiago Rodrigues, e muitas vezes com 2 reuniões por dia. Ou seja, estamos falando aí de potencialmente 42, 40, 38 reuniões para conseguir fechar esse cara num espaço de tempo de 21 dias. Olha que complexo. O Botafogo colocou o atleta como prioridade na busca e isso foi fundamental para que nós conseguíssemos um acordo final. Sem dúvida, o atleta ganha um grande clube, um grande projeto. Para jogar no Botafogo, um atleta tem que ter uma qualidade inquestionável. Santiago Rodrigues custou ao Botafogo cerca de 15 milhões de dólares, ou 86 milhões de reais, na cotação do dia. Além disso, serão mais 2 milhões de dólares em metas, que pode chegar a 11 milhões e meio. Portanto, tirando os quebrados aqui, 86 mais 11 é o famoso 97 milhões de reais. O uruguaio assinou com o Botafogo até dezembro de 2028, mas não conseguiu ser inscrito a tempo para a partida contra o Racing. Então você pode estar se perguntando, pô, mas ele vai jogar contra o Racing? Não. Contra o Racing ele não joga, ele vai participar dessa nova pré-temporada. O Botafogo simplesmente pegou em janeiro e fevereiro, ó, jogou no lixo e vai começar a sua pré-temporada a partir dessa eliminação das semifinais do Campeonato Carioca. Botafogo repete em 2025 o mesmo script de 2024. Que praticamente ignorou o primeiro trimestre e começou a jogar bola a partir do segundo trimestre. Quero te lembrar que o Arthur Jorge, quando foi contratado pelo Glorioso, o anúncio, pelo menos no GE, está datado do dia 5 de abril de 2024. A gente ainda está no dia 26 de fevereiro. Significa dizer que o técnico campeão brasileiro da Libertadores chegou apenas no mês 4. Faltam mais de um mês ainda para você queimar essa data, queimar esse prazo. Ou seja, dá para um treinador chegar agora e ter sucesso na temporada? Dá. É o mundo ideal? Não, óbvio que não, nem ninguém vai passar pano para isso. Porra, tá muito claro que em alguns momentos é melhor você ceder na negociação
como, por exemplo, poderia ter sido no caso do Arthur Jorge, porque o querer economizar com o Arthur Jorge no sentido de não pagar o quanto ele estava pedindo para renovar, significa dizer que o barato vai sair caro. Porque se você trouxer o Mancini pelas cifras que estão dizendo que o Mancini está pedindo, claramente é um barato que sai caro. Bom, seja como for, essa é a estratégia do Botafogo. Eu vou falar sobre essa nova pré-temporada do Botafogo, tem notícia aqui para você também sobre o Nilton, tem notícia sobre o próprio Santiago Rodrigues, tem notícia também sobre o Davi Ricardo, tudo dentro desse vídeo. Mas nesse momento eu quero falar com você sobre a reinterpretação da lógica da contratação de treinadores no futebol brasileiro promovida pelo John Textor. Uma coisa que você não vai escutar por aí, é uma daquelas análises que é um ângulo, ponto de vista que você só encontra aqui no canal do Manel. O negócio é o seguinte, o John Textor, desde que desembarcou no Galeão, há 3 anos atrás, para poder exercer a compra da SAF Botafogo, ele nunca se rendeu aos lugares comuns da lógica da indústria do futebol nacional. Se você assistiu o primeiro episódio do Clube do Livro, onde nós discutimos o livro A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, nós discutimos um conceito que ele traz, que é a reinterpretação da lógica da indústria para que você possa reinventá-la. Se você não é um cara que reinterpreta as lógicas de onde você está inserido, você nunca vai liderar aquele mercado. E se tem uma coisa que o John Textor faz, é ser disruptivo, é ser inovador. É um cara que reinterpreta essas lógicas. A primeira coisa que ele fez foi romper com todos os contratos de patrocínio, romper com o Anderson Moreira. Quem não se lembra? As viúvas do Anderson ainda estão por aí? E por aí vai. Por quê? Porque ele sempre identificou que ficar amarrado a essa estrutura, essa ciranda de técnicos brasileiros, não leva nenhum clube brasileiro a uma disrupção dentro do mercado de treinadores. E é por isso que ele vai até o Catar contratar o Luiz Castro no Al Rail. Depois deram todos os problemas que deram. E todas as vezes que ele escutou a velha lógica da nossa indústria, efetivo Lúcio Flávio, bota o Thiago Nunes, ó, se ferrou. A verdade é essa. Aí ele traz o Bruno Lage, tentando novamente romper essa lógica, mas aí a vaca tinha ido pro brejo. Eu até acho que o Bruno Lage não é um técnico tão ruim assim. Acho que o Bruno Lage tinha potencial de fazer um grande trabalho no Botafogo, mas não naquele contexto. E é claro que o contexto influencia tudo nas nossas vidas. Da onde você nasce, as oportunidades de convívio social que você tem, onde você estudou, o networking da sua família, todo o contexto determina a sua vida. É óbvio. Claro que você não está amarrado teleologicamente a esse contexto. Você tem como romper esses contextos, só que a montanha que você tem que subir, ela acaba sendo maior. E o Bruno Lage chegou aqui num contexto muito ruim. Aí vem o Arthur Jorge, mais uma vez o John Textor diz não à lógica do mercado brasileiro. Não tem Renato Gaúcho, não tem Cuca, não tem Tite, não tem nada disso. Tá lá, campeão brasileiro da Libertadores. Para ser campeão, você precisa romper essa lógica de mercado. Portanto, é bem interessante como o John Textor trabalha essa questão. Agora, quando eles falam em Roberto Mancini, não me interessa se vem, se não vem. O ponto não é esse. O ponto é, ele de novo está buscando romper a lógica do mercado. É aqui que eu quero que você enxergue. Ele não está indo para um lugar comum de trazer um Renato Gaúcho ou um Fernando Diniz. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Trouxe o Fernando Diniz e não resolveu nada. Olha o Renato Gaúcho lá no Grêmio, até ser demitido, enfim, pedir demissão, também não resolveu nada. Ele quer trazer o Roberto Mancini porque é um cara com ideias diferentes das do nosso mercado. E, portanto, aqui vai aplicar um futebol completamente diferente daquilo que os treinadores brasileiros estão acostumados, que é aquele arrozinho com feijão que é para defender o seu emprego. O John Textor é um cara que ele pensa muito lá na frente. Ele está olhando a 14ª movimentação da peça no tabuleiro. E nem sempre a gente, torcedor, e eu me incluo nesse barco sem problema nenhum, com a maior humildade, nem sempre a gente consegue ver o que ele está pensando. Mas muito claramente ele está reinterpretando a lógica dos treinadores, da contratação de treinadores, da implementação de treinadores no futebol brasileiro. E eu estou muito curioso para ver como que a gente vai sair disso. Mesmo um Vasco Matos, um técnico que parece não ser um técnico que resolveria os nossos problemas num primeiro momento, porque ninguém conhece o cara de fato,
é buscar sair do lugar comum do futebol nacional. É buscar tal da escola portuguesa, é buscar um treinador que tem outras ideias, tem outras formações, olha taticamente para o futebol, olha para as metodologias de treino, tudo de uma forma bem diferenciada do que um Fernando Diniz vai te trazer. Portanto, eu acho que isso deve ser bastante valorizado. Tomara que dê certo. Torcer contra? Jamais! Ó, vamos lá, o Botafogo vai dar 4 dias de folga para todo o elenco depois da Recopa. E aí o Botafogo vai iniciar uma nova pré-temporada, meus amigos, uma nova pré-temporada. A informação é do site do GE. E os atletas que estão se recuperando, como Bastos e Natan Fernandes, que chega ao Botafogo, chegou fazendo videozinho, brincando com o Jair, ídolos do Botafogo, foi muito divertido, mas chega lesionado e tá fora da final contra o Racing em função disso, foi preservado. Eles vão retornar um pouquinho antes, tá, para essa nova pré-temporada. Não existe nenhuma notícia de que o Botafogo vai viajar para excursionar pelo mundo, que vai jogar fora do Brasil, que vai jogar nos Estados Unidos. Não existe nada disso. Provavelmente esses amistosos serão em centros de treinamento, quem sabe no próprio Newton Santos, no Tapetinho, aqui dentro de casa no Rio de Janeiro, para facilitar a logística de todo mundo, conseguir fazer com que os times aí, quem sabe pegar um Macaé, essa galera, e fazer amistoso. E tá tudo bem. A gente não precisa ficar indo para Disney para fazer boas pré-temporadas. A gente precisa efetivamente ter um treinador que treine o time, reinterpretando aquela lógica lá que a gente acabou de conversar nesse vídeo, beleza? Então, vai ser bem interessante. O Botafogo estreia no dia 30 de março, portanto falta 1 mês e 4 dias. Se bem que não, né? Porque fevereiro vai a 28. 1 mês e 2 dias para que o Botafogo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, estreie no Campeonato Brasileiro. Vai ser uma estreia muito difícil. Literalmente, botaram o campeão contra o vice da temporada passada para abrir o Campeonato Brasileiro, pelo menos a rodada inicial do Botafogo e a do Palmeiras. Não pensem que vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, porque o Botafogo já deverá ter seu novo treinador, Santiago Rodrigues já deverá estar em campo. Pode ter uma surpresinha ou outra no final da janela, e não estou dizendo que eu estou dando informação em relação a isso, estou te dizendo que é o que aconteceu nas últimas janelas. Vamos lembrar que o Alex Telles foi um jogador que o Botafogo contratou na bacia das almas das últimas horas da janela de contratação. Portanto, é legítimo que nós pensemos que o Botafogo pode seguir por esse caminho nesta janela também. Bom, dito isso, vamos avançar aqui porque tem bastante coisa para a gente falar, tá? Eu quero te falar do Newton. A página Data Futebol traz a informação que o Newton foi o jogador com mais passes certos na primeira fase do Campeonato Carioca de 2025. E ele não restringe essa análise ao Botafogo, tá? Ele não restringe essa análise ao Botafogo. Quer dizer, ele está falando isso em relação a todos os jogadores de todos os times, o que é bastante interessante, tá? O Newton é um cara que jogou de lateral, é um cara que, salvo engano, lateral esquerdo, né? Jogou de volante e jogou também de zagueiro. Jovem, alto, esguio, rápido, sabe sair jogando, sabe construir jogadas, jogador inteligente. Jogadoraço. Eu, particularmente, no começo eu tava com um rancinho, mas depois meu irmão, me derreti. Tô apaixonado pelo futebol que joga o Newton. Eu acho que é um moleque de muito futuro. Pode até ser que não seja um craque, pode até ser que não seja um Luka Modric, um Toni Kroos, um jogador de Real Madrid. E a lógica é que não seja. Não venha a ser esse jogador. Mas acho que facilmente é um jogador que tem potencial de Série A, de se consolidar como um jogador de Série A. Isso que vai ser muito útil ao elenco do Botafogo na função de coringa, aquele cara do elenco que joga em qualquer lugar. Mal comparando, um Tietê, né? Não fazendo a lateral direita, mas fazendo a esquerda. O Tietê não jogava de zagueiro, ele joga. O Tietê podia jogar mais avançado, talvez ele não consiga, mas mal comparando é um Tietê. E é claro que para o nosso elenco é melhor você ter no banco um menino de 20, 21, 22 anos com alto potencial futuro desempenhando essa função do que um cara de 33, 34, 35 anos, né? Então isso aí é bastante interessante. Parabéns ao Campeonato Carioca que faz o Newton. Outra coisa, além do Arthur que volta, portanto o Arthur volta para o jogo contra o Racing, teremos ponta direita, isso pode fazer com que o Savarino fique ali mais centralizado, e você na ponta esquerda tenha lá o Matheus Martins, que, cara, é a última chance do Matheus Martins nesse primeiro
ciclo de temporada do Botafogo, convencer o torcedor, quem sabe Matheus Martins numa boa jogada na esquerda marca um gol, participe de um segundo, o jogo vai para pênalti, o Botafogo ganha, e aí o Matheus Martins foi um protagonista de um título. Por que não, né? Até torço que sim, pelo menino poder se desenvolver. Eu ainda quero ver o Matheus Martins nas mãos de um grande treinador e só vou desistir dele depois que um grande treinador fizer de tudo com ele, mesmo assim não conseguir recuperá-lo. Essa é a minha opinião sobre o Matheus Martins, tá bom? O Davi Ricardo é mais um que está recuperado, lá daquela lesãozinha que ele teve, dores no tornozelo, e o Davi Ricardo jogará, pelo menos estará no banco à disposição do técnico Cláudio Caçapa contra o Racing. Portanto, essas são as principais notícias do Botafogo até aqui. Olha, ontem a Botafogo TV brincou que tem coisa para acontecer hoje, né? Podem ter novidades, já pode contar, pô, mas não era segredo, a Júlia Camacho brincou com o Cadu Macri brincou com ela, pode ser que a gente tenha um dia agitado no Botafogo. Eu estarei no escritório, mas se forem coisas bombásticas, eu entro num shorts atrás do outro para não deixar vocês sem uma análise sobre o que quer que possa vir a acontecer no dia do Botafogo. Tomara que seja uma definição sobre treinador e a gente se resolva logo. Se não for, vida que segue. Vamos lembrar, Bitelo não morreu e a janela não fechou. Valeu? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!